Senhor, e eu quero trazer uma mensagem, uma pregação expositiva, tá bom? O que é uma pregação expositiva? É uma mensagem, uma pregação que nós extrairmos, expomos a própria Escritura Sagrada, tá bom? E quando eu digo que é uma pregação expositiva, quando eu estava em oração hoje à tarde, o Espírito de Deus, Ele falou ao meu coração, inclusive eu até anotei aqui, vou até botar aqui, eu anotei, por isso que eu falo que é expositiva, que eu fiz aqui alguns pontos, louvado o nome do Senhor, tá bom? Alguns pontos onde, no sermão profético de Jesus, em Mateus, no capítulo 24, tá bom? Nós apenas lemos 3 versículos, tá bom? Mas eu quero estar expondo para os irmãos, para as irmãs, aquilo que Jesus falou aqui em Mateus 24. E o interessante é que quando eu estava meditando, Jesus falava assim ao meu coração, e eu escrevi, colocando um título nesta mensagem, que é o seguinte: os sinais nos mostram que Jesus está voltando. Tá bom? Vou repetir: os sinais nos mostram que Jesus está voltando. Deu para gravar? Vamos lá, 1, 2, 3. Os sinais nos mostram que Jesus está voltando. Louvado o nome do Senhor. E é verdade, quando nós abrimos este sermão de Jesus, nós vamos então ver a preocupação, primeiro dos discípulos, aqueles que estavam em treinamento com Jesus Cristo, eles olharam a estrutura do templo de Herodes, e olhando aquela estrutura, aquele templo magnífico de Herodes, eles então fizeram uma pergunta para o Senhor Jesus, que foi a seguinte, aqui no versículo de número 21, versículo de número 1: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então Jesus, ele já inicia a sua profecia. Por isso que é um sermão profético, o que haveria de acontecer mais na frente. E quando nós continuamos lendo as palavras de Jesus, nós vamos agora vendo e lendo que Jesus, mais na frente, eles foram para o Monte das Oliveiras. E quando chegaram no Monte das Oliveiras, os discípulos, novamente em particular, porque não entenderam, faz uma nova pergunta: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Mais uma pergunta, agora os discípulos em particular perguntando a Jesus: qual será o sinal? Fala conosco, qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Aí Jesus então, ele inicia dizendo que tivéssemos cautela. Por quê? Porque através da cautela ninguém nos enganaria. Então por isso que os sinais nos mostram que Jesus está voltando. Louvado o nome do Senhor. A primeira coisa, Jesus falou que
aquele templo magnífico erguido por Herodes não ficaria de pé, ele iria ser derrubado. E quando Jesus fala, se cumpre. Todas as palavras de Jesus Cristo, porque Ele mesmo aqui, quando a gente lê Mateus 24, Ele vai dizer, o próprio Cristo vai informar, vai dizer que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Louvado o nome do Senhor. Então, primeiro, Ele falou, olha, está vendo a estrutura? Vai ser derrubada. E quando nós estudamos a história da igreja, nós vamos ver que esta profecia, ela se cumpriu. Sim, aquele templo magnífico de Herodes, que na verdade imbatível, uma construção sem igual, ela veio, aquela construção foi a ruína, tá bom? Isso mais ou menos 40 anos depois, cumpriu-se esta profecia. No ano 70, a história vai dizer que aquele templo, ele teve um combate naquele templo, e o templo, ele foi derrubado. Então essa primeira profecia cumpriu-se no ano 70, e a partir daí, todas as profecias de Jesus Cristo, elas têm se cumprido, mostrando-nos o quê? Que Ele está voltando. Aleluia, Jesus está voltando. Quando nós olhamos aqui, Ele vai dizer assim, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Louvado o nome do Senhor. E é uma realidade, nós estamos vendo hoje em dia, o espírito do anticristo, ele está em nosso meio, está sobre a terra, e o espírito do anticristo, o intuito desse espírito é enganar as pessoas. E quantos dos nossos estão sendo enganados? Não é isto? Quantos dos nossos estão sendo enganados? O apóstolo Paulo, ele vai dizer que, se for possível, Satanás, ele se transfigura em anjo de luz, para enganar as pessoas, para enganar inclusive os escolhidos. Então esse espírito do anticristo, que é o espírito do engano, está sobre a terra. Não é isso? Estamos vendo isso, muita gente enganados. Agora Jesus, ele fala assim, acautelai-vos, que ninguém vos engane. A arma que temos contra o engano, tá bom? É a palavra de Deus. Louvado o nome do Senhor. É conhecermos a verdade. A verdade, elas estão inseridas nas Escrituras. Sim, a verdade está aqui na palavra de Deus, a palavra escrita, a Bíblia Sagrada. Então, dos antídotos contra o engano é a palavra de Deus. É nós olharmos para as Escrituras, não deixarmos ser enganados, tá bom? Por esse espírito do anticristo que está atuando, e muitas vezes dentro de algumas igrejas. E o Satanás, ele não vai, infelizmente, ele não usa
somente as pessoas que não têm Deus, as pessoas que adoram o diabo. Não, ele vai procurar usar muitos que dizem ser crentes, muitos que dizem ser líderes. Sim, vai fazer isto. Por quê? Porque quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, o que aconteceu com um dos íntimos de Jesus, Pedro? Quando Jesus então começou a dizer, a informar que ele seria ser morto, mas ressuscitaria. Pedro então, ele chega e diz: não, Senhor, vai acontecer isso não. Não, o Senhor não pode. Aí Jesus falou assim para Pedro: ó, para trás de mim, Satanás. Imagina, né? Um homem que era discípulo de Jesus. Naquele momento, não é isso? Houve uma falta de vigilância da parte de Pedro, né? A ponto de Jesus ter que repreender, né? Pedro, e o Satanás queria usar Pedro. Então hoje não é diferente no dia de hoje. Quantas pessoas sendo enganadas, tá bom? E perdendo o foco do que é ser cristão, o que é ser uma cristã autêntica, um cristão verdadeiro, uma cristã autêntica. Louvado é o nome do Senhor. O que o Satanás quer tirar é essa verdade do coração desse crente, dessa crente, acerca do reino de Deus, acerca da fé, acerca da esperança, acerca do alvo que nós temos que atingir. Louvado é o nome do Senhor. Qual é o alvo que eu preciso atingir, que vocês precisam atingir, que nós precisamos atingir? Louvado é o nome do Senhor. É olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Eu sempre digo isso para a igreja. Nós precisamos estar focados na terra, sim, mas o nosso foco não deva ser somente terra. Nós também temos que focar céu, porque eu sou cidadão dos céus. E eu acredito que as irmãs e os irmãos também, nós somos cidadãos dos céus. Nós estamos na terra de passagem. Louvado é o nome de Deus. Mas o espírito do anticristo, que é o grande enganador, está atuando na vida de muitos, para que esses percam o alvo. Nós não podemos perder o alvo. Cuidado, Jesus está voltando, né? E um dos prenúncios também da volta de Jesus é o espírito do engano que está assolando as pessoas na terra, principalmente nesse século 21. Segundo, louvado o nome do Senhor, isso é fato, todos vocês sabem, né? São as guerras, né? As guerras, né? A gente liga aí, deu uma trégua, mas daqui a pouco surge uma outra guerra territorial. É isso? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra, a de 1914 foi a primeira, a de 1918 foi a Segunda Guerra Mundial, e muitas outras surgiram, não é isso? Das Malvinas, e outras surgiram, guerras e mais guerras. Isso é o que? Prenúncio da volta de Jesus. Louvado o nome do Senhor. Então nós precisamos estar atento. Deus, Ele não quer, Jesus não quer pegar ninguém dormindo, não. Negativo. Ele quer que nós estejamos ativos, apercebidos, sejamos, como ele disse aqui, cautelosos. Nós precisamos ser cautelosos. Louvado o nome do Senhor, porque ninguém será pego de surpresa.
Sabe por quê? Porque Jesus avisou. Ele é amigo. O amigo avisa. Louvado, embora nós não sabemos o dia, nem a hora, mas ele avisou: olha, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. O templo vai ser derribado, aconteceu. Vai acontecer, sabe o que? Muitos vão ser enganados, está acontecendo. Tem mais coisas, olha, muitas guerras surgirão, tem acontecido. E tem mais, né? Ele ainda disse assim: olha, nação contra nação vai se levantar, tem acontecido. Reino contra reino, tem acontecido. Ele é amigo, ele avisa. As pestes, estamos vivendo uma que é mundial, por isso que é pandemia, está acontecendo. Ele é amigo, ele está avisando. E tem muita gente que está como que se dormindo, embora acordado, acordado fisicamente, mas espiritualmente estão dormindo. Quando nós abrimos, se não me falha a memória, Efésios, deixa eu dar uma lida aqui, louvado o nome do Senhor. Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, ele vai dizer o seguinte: que nós devemos remir o tempo, porque os dias são maus. Louvado o nome do Senhor. Que ele diz assim: não durmamos. Em sua época, na época de Paulo, já existia. Ele diz assim: não durmamos como os demais. Desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Louvado o nome do Senhor. Paulo falando à igreja de Éfeso. Louvado o nome de Jesus Cristo. Aqui no capítulo 4, no versículo de número 14, diz assim: pelo que diz: desperta tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como os sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Louvado o nome de Jesus. Olha só o que Paulo vai dizer, né? Não devemos proceder como nécio, não devemos ser insensatos, não. Nós temos que estar o que? Apercebido. Jesus falou: quando todas essas coisas estiverem acontecendo, levantai a vossa cabeça, porquanto está chegando o dia. Louvado o nome do Senhor. Então, vamos voltar para Mateus 24. Jesus, como amigo fiel, ele está avisando: olha, as pestes vão surgir, como nós estamos vivendo, essa pandemia que assola as nações. Nunca houve, uma peste tão grande. Já houve sim a gripe espanhola, mas ela nunca afetou, as nações e a igreja como tem afetado essa do século 21. Louvado o nome do Senhor. As igrejas sofrendo, os crentes recuando, os crentes com medo, os crentes apavorados. Não é isso? Sim, nunca houve isso, mas nós vamos, Jesus falou a esse respeito também. Então olha só, agora, o que nós devemos estar fazendo? Atento, porque Ele está voltando. Os sinais nos mostram que Ele está voltando. Nós não podemos de maneira alguma ensarrilhar as nossas armas, nós não podemos recuar, nós não podemos adentrar pelo caminho do esfriamento, da mornidão.
Não, negativo, nós temos que avançar, que venham, e aconteçam os sinais, nos mostrando que Jesus já está voltando, mas eu tenho que ser o mesmo, eu não posso mudar. Louvado o nome do Senhor. Nós não podemos mudar de maneira alguma, não podemos mudar, não, como muitos estão fazendo, estão mudando, não é isto? Aleluia. E aí Jesus continua, ele vai falar ao amigo fiel, ele fala: os terremotos virão em vários lugares, e nós sabemos disso, e continua, ele vai dizer: essas coisas são o princípio das dores. Ele diz que vai haver o que? Perseguição, não é isto? E nós estamos vivendo também esta perseguição, não é as perseguições que aconteceram, ou não são, que aconteceram em séculos passados, não é isso? Mas, existem perseguições centralizadas, crentes que estão morrendo, de forma horrenda por professar a fé em Cristo. São perseguições centralizadas. A gente vê isso, no Facebook, na internet, nossos irmãos, famílias morrendo de forma horrível, porque professam a fé em Jesus. Acontece muito, no Oriente Médio, não é isso? Famílias morrendo, não é isso? De forma horrorosa, enforcado, queimado, não é isso? Afogado, em jaula, coloca em jaula e desce aquela jaula, nas águas, a pessoa morre fiel a Jesus. São as perseguições centralizadas nesses países anticristãos. Mas quando a gente vem para o nosso país, não é isso? Vamos falar de Brasil, nós estamos vendo também que a perseguição que está acontecendo, as pessoas podem se reunir em tudo que é lugar, a irmã Cristina até falou, não é isso? Passa no centro da cidade de Lambari, uma cidade pequena como esta, vê lá, dezenas e dezenas, formando centenas de pessoas na cidade sem máscara, à vontade, e não tem uma fiscalização lá para chegar e bota a máscara. Mas se a igreja, a perseguição agora está vindo para dentro da igreja, eles estão proibindo as igrejas de se reunirem. Isso é perseguição. Louvado, mas o nosso amigo Jesus, ele falou que haveria perseguições, mostrando que ele está voltando. Você pode dizer: Jesus está voltando? Sim, Jesus está voltando. Louvado o nome do Senhor. E tem mais. Louvado o nome do Senhor. Ele vai dizer aqui, de falsos profetas que surgiriam. E esses falsos profetas são o quê? São falsas profecias. Louvado o nome do Senhor. São falsas profecias. Quantas pessoas no passado lançaram profecias datando até o mês e o ano que Jesus voltaria? Não aconteceu. Não aconteceu. Essa é uma das. Agora, trazendo para os nossos dias, quantas falsas profecias têm acontecido em nosso meio? Pessoas falando em nome de Deus, e Deus não mandou falar. Louvado o nome. Às vezes, uma pessoa está levando uma vida cristã totalmente às margens da Bíblia Sagrada, totalmente ao contrário, à vontade de Deus, ao ser um cristão, a ser uma cristã. Às vezes a pessoa anda na idolatria, às vezes a pessoa vive uma vida de adultério, uma vida de fornicação,
uma vida, toda enrolada de barganhas e mais barganhas, contrário à vontade de Deus. Aí vai fazendo uma campanha em uma dessas igrejas por aí o líder da igreja coloca a mão e começa a profetizar: eis que eu sou contigo, eu vou te dar vitória. É isso, tem acontecido isso por aí. São falsas profecias vindo de falsos profetas. Louvado é o nome do Senhor. Não é isso? Pelo contrário, a Bíblia vai informar que os profetas do Antigo Testamento e o próprio profeta de todos os profetas, Jesus Cristo, ele chamava a atenção do povo: ei, você não está no caminho certo não, endireita as tuas veredas. A pessoa não aceita, não, a pessoa não vai aceitar. Quer aceitar o quê? Quer aceitar o ego sendo massageado. E está cheio por aí de profecias assim, massageando o ego das pessoas. Louvado é o nome do Senhor. Então temos que tomar cuidado. Jesus falou, isso é um dos sinais que nos mostra que Ele está voltando. São falsas profecias. Louvado é o nome do Senhor. Não é isso? João Batista, o precursor de Jesus, podia muito bem diante, daquele governador, louvado o nome do Senhor, daquele homem importante de sua época, podia muito bem massagear o ego dele, mas não. O profeta verdadeiro, ele vai transmitir a palavra de Deus, ele vai transmitir aquilo que Deus quer falar, não é aquilo que a pessoa quer ouvir, não. E João Batista podia muito bem massagear o ego, mas não, ele foi lá e confrontou, foi lá e chamou a atenção, foi lá e falou: olha, você está com a mulher que não é tua, essa mulher é do teu irmão. Olha só o que aconteceu com ele. Ele acaba perdendo a vida por falar a verdade. Mas o profeta verdadeiro, ele tem compromisso com a verdade, não é isso? Então temos que tomar cuidado com essas profecias que vêm só para massagear o ego. Louvado o nome do Senhor. Temos que tomar muito cuidado, porque está cheio de falsas profecias por aí, mostrando que Jesus está voltando. E para finalizar, louvado o nome do Senhor, Jesus vai dizer que o pecado, ele está se multiplicando. Irmãos e irmãs, vocês são sabedores. A gente recebe tantas informações, a gente vê tantas coisas acontecendo, como se fosse natural, se fosse normal, não é isso? As pessoas, e se pregar contra, vai receber até o quê? Uma intimação, vai até responder um processo, porque aos olhos do mundo é normal, tudo isso que a gente está vendo acontecer, sodomismo, não é isso? Nós estamos vendo coisas absurdas acontecendo, pecado, não é isso? Ele está se multiplicando, olha, é multiplicação do pecado, imagine, não é nem soma, é multiplicação, é a coisa maior e está acontecendo. Louvado é o nome do Senhor. Cada coisa que, se a gente enumerássemos aqui, não é preciso, porque vocês sabem, não é isso, como é que está o mundo aí afora, as pessoas pecando, e como se fosse natural, normal. Não é normal não, nada não, negativo, pecado não é normal, a pessoa, não é isso, está procedendo desta forma. Louvado é o nome do Senhor. E para encerrar assim, Jesus fala de amor esfriando. Aleluia, o amor está se esfriando, Oh, glória a Deus. Não porque o amor está esfriando, é porque eu estou ouvindo essa palavra, eu estou ouvindo. Vocês, mais uma vez, Jesus está nos advertindo.
Louvado o nome do Senhor. Como amigo que Ele é, Ele está falando conosco. Os sinais estão mostrando que Ele está voltando. E o amor está se esfriando. As pessoas perdendo amor a si próprio, né? Quantas pessoas aí tirando a própria vida, perdendo o amor a si próprio. Quantas pessoas estão perdendo, né, o amor a Deus, as coisas de Deus. Quem diria que as igrejas ficariam como a nossa? Isso não é só aqui não, é geral, tá bom? O nosso campo é um campo muito grande, tá bom? E quem diria que ficaria, né, com pouca gente? As pessoas estão perdendo amor a Deus e as coisas de Deus. Não tem mais prazer de estar num culto como este, adorando a Ele de forma coletiva. Isso é o que? É aviso de Jesus, ó, o amor vai se esfriar. Louvado o nome do Senhor. O amor vai se esfriar, está esfriando. O amor a si próprio, o amor a Deus, o amor às coisas de Deus. Mas Jesus está nos avisando: não vamos adentrar por esse caminho, não vamos permitir, né, que, né, nós venhamos deixar de vigiar. Vamos estar atentos. Eu tenho um versículo para encerrar a igreja de pé, em Marcos 13:33, se não me falha a memória. Ali está escrito assim, ó: olhai, vigiai e orai. São três coisas que nós precisamos estar fazendo. É olhando o quê? Olhando os prenúncios de Jesus, olhando as palavras de Jesus, observando o que Ele falou, vai acontecer e está acontecendo. Olhai, temos que o quê? Vigiar. Vigiar para quê? Para que nós também não adentremos por este caminho do desânimo, né? E sejamos pegos como aquelas virgens, né, que por falta de prudência, né, e até mesmo de vigilância, porque a parábola de Jesus é acerca da vigilância de Mateus, aqui no 25 mesmo, a parábola das 10 virgens. Então, olhai, vigiai e orai. A oração é a nossa comunicação com Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Não permita, não deixe que eu fique desanimado. Me ajude. Eu quero estar com prudência, aguardando ansiosamente a tua volta, o teu retorno. Sim, orando em todo tempo, porque